soja no Brasil está com dificuldades de cultivo por conta de clima. E é o clima que nós vamos falar agora, vamos trazer em destaque o que vem acontecendo com as áreas de produção de soja aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Crop Analyst, o analista de áreas de cultivo, o Felipe Reis, que participa do programa conosco hoje, falando a respeito das lavouras brasileiras, relacionando aos fatores climáticos. E eu começo perguntando, Felipe, obrigado primeiramente pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós estamos vendo uma situação, principalmente em Mato Grosso do Sul e no estado de Goiás, uma situação muito difícil por conta da falta de precipitações chuvosas, um solo com umidade muito baixa, o que não oferece condições adequadas de semeadura. Apenas o Mato Grosso, em áreas isoladas, conseguiu ter algum tipo de cultivo, ou tem conseguido, normalmente junto com o Paraná, o estado que começa a plantar primeiro. No Mato Grosso do Sul, praticamente apenas em áreas irrigadas está tendo algum cultivo em relação à oleaginosa. Por enquanto, está todo mundo esperando uma chuva agrícola. E é sobre esse assunto que eu converso com você, Felipe Reis. Como é que está a situação aí para a soja, para esses próximos dias? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, como você mesmo disse, nós estamos vivenciando já um atraso da semeadura da soja para a próxima safra, né, 2021. Isso é decorrente da baixa umidade do solo e devido à baixa precipitação. A gente tem observado no centro-oeste, Fabiano, uma precipitação, quando a gente analisa a média dos últimos 10 anos, o volume de chuvas mensais, no centro-oeste a gente tem um volume de chuva mensal abaixo da média, né, desde março. Então nós tivemos bons volumes de chuvas em janeiro, principalmente em fevereiro, tá, o que permitiu até uma produção razoável da última safra. E desde então as chuvas mensais têm ficado abaixo da média, Mato Grosso do Sul, Goiás. E agora a gente começa essa safra com uma umidade do solo, no menor nível desde pelo menos 2000, né? Então a gente observa que o nível da umidade do solo no menor patamar aí do século é o que tem limitado o avanço da semeadura da soja para a próxima safra. Quando a gente observa os últimos 10 dias, por exemplo, e os próximos 10 dias, fazendo uma análise de curto prazo, o que aconteceu, o que vai acontecer, o volume de chuvas foi muito baixo no Mato Grosso, foi muito baixo no Mato Grosso do Sul, um pouquinho melhor em Goiás, e assim deve continuar para os próximos 10 dias também. A gente deve ter uma melhora, um aumento de precipitação, tá? Então, os produtores aí no centro-oeste devem ver um pouquinho mais de chuva, mas quando a gente olha a média para o período, deve ficar abaixo da média ainda. E além da baixa precipitação, nós temos visto temperaturas muito altas no centro-oeste, tá? Não só no centro-oeste, como também no Paraná, principalmente no norte do Paraná, as temperaturas estão muito altas, né? Se você pegar a média da temperatura em setembro, nos últimos 10 dias de setembro, foi a maior média para o centro-oeste, para Mato Grosso do Sul, Goiás. Isso também aconteceu para Minas Gerais, principalmente o Triângulo Mineiro. Então a gente tem uma associação de baixa precipitação com alta temperatura que aumenta a evapotranspiração e acaba por aumentar a necessidade de água do solo, né? Então a associação desses fatores vem limitando, dificultando que os produtores saiam para o plantio, porque caso eles façam o plantio, há o risco de ter que refazer o plantio ou um risco muito grande, já pode-se falar, de uma produtividade afetada devido à baixa precipitação. Bem, Felipe. Felipe, em relação ao fenômeno climático Laninha, nós estamos entrando num período de Laninha, isso deve impactar principalmente Estados Unidos, Argentina, o sul do Brasil, mas especificamente o Rio Grande do Sul. O que isso significa para a produção de soja aqui no país a partir deste momento? Sim, Fabiano, o risco existe, a gente já sabe que há aí pelo menos 75% de chance do Laninha acontecer, porém com uma intensidade de baixa a moderada, o que deve limitar os impactos negativos do Laninha.
Mas, de qualquer forma, se no Paraná, por exemplo, e o sul é onde o Laninha tem um impacto um pouco maior, e se no Paraná nós já estamos vivenciando um período de baixa precipitação, de umidade do solo abaixo da média, no nível ruim, realmente isso pode limitar uma boa produtividade da safra. Lembrando que o Laninha também pode causar uma estiagem no centro-oeste. E aí a gente já volta a lembrar que o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, já está também com baixa precipitação. Pode causar chuvas irregulares em São Paulo, Minas Gerais, mas a preocupação aí em relação à Laninha, a gente vai olhar um pouquinho mais para o Paraná. Tá certo, Felipe. Felipe, em relação a esse cenário, a essas variáveis que você acabou de trazer para nós aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, nós temos Laninha, nós temos já um dos cenários mais graves em relação à precipitação de chuva e umidade de solo desde o ano 2000, né, um dos piores cenários que a gente já está vendo aqui em relação à umidade de solo. Tendo esses indicadores, esses parâmetros em relação à produção brasileira, qual seria, Felipe, o estado que demandaria um maior nível de preocupação com a produção de soja neste momento? Olha, sem dúvida, o Mato Grosso. Tá? Quando a gente faz uma análise do Centro-Oeste mais Paraná, por exemplo, o Rio Grande do Sul, só fazendo um adendo aqui, ele tem tido um pouco mais de chuvas, tá? Do que o Paraná, do que Santa Catarina. Então, quando você faz uma análise, a umidade do solo está até boa em algumas regiões do Rio Grande do Sul, por isso que eu estou focando um pouco mais aonde está o problema de fato, que é no Paraná e no Centro-Oeste, tá? Mas falando dessas regiões, o Mato Grosso, quando você faz uma análise por estado, é onde você avalia a pior situação quanto à umidade do solo, o patamar, o nível da umidade do solo. Né? Está bem abaixo da média, bem abaixo de todos os outros anos, todos os outros 19 anos para trás. É algo que podemos ter, e além de tudo é o maior produtor, né? Então, além de ter as piores condições no momento, e não deve ter uma melhora como o Goiás já nos próximos dias, a gente pode observar um volume maior de chuvas em Mato Grosso na próxima semana, a partir do dia 10 de outubro, mas ainda assim volumes pontuais, tá? Deve, com certeza, aumentando aos poucos, mas por ser o maior produtor e por atualmente estar na pior condição, hoje a gente tem que dar mais atenção para o Mato Grosso. Felipe, para encerrar a entrevista, precipitações e umidades de solo baixas, como você acabou de destacar, historicamente um dos piores cenários desenhados. Como é que você define, então, esse momento? Quando a gente fala que a precipitação está baixa, não é que ela não está aparecendo, mas bem abaixo da média e do que se espera para o período. Tá? E isso tem resultado numa umidade do solo bem abaixo do ideal para o plantio e desenvolvimento da planta. Então, quando as chuvas voltarem, há a necessidade dessa recuperação, né, numa boa umidade do solo. Tá? Então a gente tem que acompanhar, lembrando que a previsão ela pode mudar, quando a gente faz uma previsão de 3 meses, pode ser que ela não seja tão apurada assim quando a gente faz uma previsão de 15, 20 dias. Então é importante o produtor acompanhar, principalmente agora, diariamente as informações climáticas para saber se ele vai fazer o plantio ou não. Tá certo, Felipe. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Felipe Reis, falando aí a respeito dessas condições climáticas relacionadas à produção brasileira de soja. Neste momento, essa situação traz preocupações. O Brasil chegou ao máximo de 1,6% de semeadura da soja, por enquanto, na campanha 2020-2021.